a gente fica preocupado porque as aves de rapina elas são topo de cadeia alimentar, né? Então, se tem um desequilíbrio, se elas saem dessa cadeia, o que acontece? O número de presas aumenta, né? Então, vai ter mais rato, né? Transmitindo uma série de doenças aí, vai ter mais pombos, no caso, né? A gente fala pombos porque é bem explícito na cidade, a quantidade de pombo que tem aí. Né? Não digo pombo nativo aqui do Brasil, né? Que é por exemplo, asa branca, né? Mas falando povos europeus, esses pombos que a gente encontra aí, né? No meio da rua. Aqui, né? na praça é lotado. Aqui, então, na igreja. E o pessoal ainda dá alimento para eles. É errado, né? Então, alimentar eles. É errado. Sim. Nossa, a gente vê... Sim. É errado ali. Idoso, Em algumas cidades pode até ser multado. Às vezes a pessoa faz de bom grado, assim, ela coloca uma frutinha, alguma coisinha para vir um sabiá, para vir um bem-te-vi, alguma ave silvestre lá e se alimentar. Mas quem chega primeiro são os pombos. Eles chegam assim de revoada, né? E aí realmente assim, você não precisa ter contato direto com o pombo para pegar uma das 60 doenças que o pombo transmite. É isso né? que eu falei, transmite mesmo. Muito. Né? Transmite, inclusive... Não precisa nem ter contato, inclusive, né? as nossas aves, elas já pegaram doença de pombo sem nunca ter entrado em contato com o pombo. Tem até uma música, né? Não sei o que, da milho aos pombos, né? Ah, é? Então, exatamente. E a desse senhor, a ideia era alimentar os passarinhos, só que vinham os pombos lá e comiam tudo. E aí né? cada vez mais vai aumentando, né? Cada vez vai mais aumentando porque não tem ninguém para controlar. E o que faria para acabar com os pombos? Seria a preservação, né? Conservação da natureza ali, né? Conservação dos predadores desses animais, né? Aqui, ó. Primeiramente, assim, para você eliminar focos de pombos, né? Você tem que tirar o quê? Abrigo e alimento. E em terceiro lugar, manter os predadores naturais. Que é assim, você tendo o predador natural ali do pombo, óbvio que o pombo ele é um bicho muito esperto. Nós estudamos bastante sobre pombos, né? Muito. A gente estudou muito sobre pombo. Já dei palestra sobre pombos, porque é mais complicado, né? É difícil a gente falar assim, a gente eliminar abrigo, né? Na cidade, tanto de frestas que tem, né? Tem casas abandonadas que os pombos procriam. Só para vocês terem noção, um dos maiores problemas do Museu do Ipiranga foi pombo. Sério? Exato, Eles defecavam naquelas janelas, naquelas partes das janelas ali que eles usavam de abrigo para dormitório. Os pombos ficavam ali naquelas janelas. As fezes são muito corrosivas. E isso vai acabando com parte de metal, pintura, estrutura de concreto, estrutura metálica, vai tudo. E os pombos são meio estratégicos, né? Quando o carro é branco, o cocô é preto. Eles miram. Quando o carro é preto, o cocô sai branco. Eles falam, esse aqui não gosta de pombo. Esse aqui não vai carimbar. Esse carro é novo, acabou de lavar. Bem nessa pegada. Vamos carimbar esse. Então, a urina, na verdade, a urina deles é muito concentrada, né? E, na verdade, enquanto a gente está eliminando ureia, eles eliminam cristal de ácido úrico, a gente chama também de urato, né? Então, a perda de água pelas aves é muito pouca, né? Porque é muito concentrado. Então, sai as fezes e sai esse urato junto de uma vez só, entendeu? Então, por exemplo, uma ave comeu ontem de manhã, ela vai ficar o dia inteiro fazendo cocô, no outro dia até se alimentar de novo. E aí o processo continua. Porque eles não ficam armazenando excrementos assim igual o ser humano, né? Vai lá uma vez lá, o cachorrinho, tá bom, né? Não, eles vão constantemente. Lá, então às vezes a gente tá passando por baixo, tá passando o carro lá, né? E dá que faz aquele estrago, né? Se não limpar lá rápido, corrói mesmo. Até você pega, né? Esses centros que limpam muito, lavam carros, cristalizam, essas coisas. Você pega ali, é o principal que o pessoal fala, esse carro aqui... Pombo pegou. Vítima. Esse o pombo pegou. Você fica embaixo de árvore, não fica? Aqui, ó, a música do Zé Geraldo. Você achou? Do Zé Geraldo? Zé Geraldo, dando milho aos pombos. Olha aí. O nome da música é Milho aos Pombos mesmo. Depois dessa música virou uma cultura, né? Tá vendo? Porque assim, a questão do pombo, ele entra muita coisa, inclusive cultural e religiosa. Por isso que você vê muito... A pomba do Espírito Santo, né? Exatamente, por isso que você vê muito pombo perto de igreja.
É verdade. Porque tem essa questão religiosa, né? Da paz, é o bicho que transmite a paz e aquela coisa toda, né? Mal o pessoal sabe que pode transmitir a doença, né? E um dos nomes dessa coruja que tá aí no ombro do Antônio é coruja de igreja. É coruja de igreja. Coruja de igreja, de celeiro, né? Eles têm o comportamento de nidificar em altos de torres, silos. Então, normalmente eles ficam, né, nas torres onde ficam os sinos, né, das igrejas. Eles nidificam lá. Nossa, linda, né? E você tá Não entendi. O que é que eles fazem lá no sino? O que eles fazem no sino? Nidificação. Nidificação? Onde eles É o nome criando. que se dá para quando a ave vai fazer o ninho. Ah, né? Onde eles vão, botam ovos, produzir, criam os filhotes, né? E às vezes até como abrigo, porque elas procuram sempre lugares seguros, né? Eu vou fazer uma pergunta meio... Tranquilo. Eles não se molham, né? Tipo assim, sim, é verdade. Eles têm... chuva, ele não fica encharcado, né? Por conta das penas. Não, então, para uma ave saudável, geralmente vai ser muito difícil ela ficar toda encharcada, né? Justamente porque ela espalha nas penas um óleo que ela mesma produz, né? Então você vê uma ave quando ela está relaxada, ela está constantemente limpando, organizando as penas, né? Então, o animal quando está saudável, as penas são lustrosas, né? Bate o reflexo da luz ali, você vê, né? O brilho, né, na pena. Então, sadio, né? Exatamente. Ela administra esse óleo, né? E é uma coisa interessante que esse óleo ele capta o raio ultravioleta e ela acaba depois ingerindo esse óleo com ultravioleta e faz parte da síntese de cálcio do esqueleto dela. Caramba. Não é igual. Não imagina. Não é igual ao ser humano que só fica no sol lá. A vitamina D. D. A vitamina D. Eles são. Ou então eles usam com marquinha, né? Com marquinha. Hoje em dia tá. Pois é, né? Mas essa é uma outra função desse óleo, né? Então você. Interessante. Porque a nossa visão ela é menos eficiente do que o das aves de rapina, né? Então, um animal saudável. Se uma ave de rapina olha para outra, fala assim, opa, a pena desse bicho está diferente, né? Ela consegue ver o ultravioleta, né? Então ela vê mais cores do que a gente, né? E vê colorido mesmo, luz? Animais diurnos, eles veem em cores, né? Enxergam 8 vezes melhor do que o ser humano. Então águias vão enxergando a 3 km de distância, né? 3 km? 3 km de distância. Caraca. Exatamente. A gente está olhando a parede, um olho tá biônico. O ácaro que está na formiga que está na parede. E até engraçado, né? Nós temos os 4 gaviões, né? São 3 que estão em atividade em voo, né? Um está em treinamento. E às vezes a gente está lá assim, a gente fica observando. É uma ligação, né? As aves e nós, treinadores e donos. Então a gente tá ali olhando, e daqui a pouco você vê os 3 olhando tudo para um canto só, assim. Olha. Tudo concentrado, aí você vê, o que eles estão vendo, né? É. Aí você vai ver um besourinho, uma formiguinha, é um negócio que eles viram, chamou a atenção que você jamais iria perceber. Olha só. O nível de atenção deles é muito grande, né? E quando ele tá olhando assim, isso é bom ou ruim? Presta atenção só. Ele tá pensando quem é você. E dá vontade. Tá achando que você é uma floresta. Daqui a pouco ele pula. O Sansão deve estar pensando. Você vem sempre aqui? E não dá vontade só de ter aqui. Vontade de pegar. Né? Depois você vai passar a mão, você vai ver que a pena. Né, só, a pena isso, bem passa macia. a mão, ele faz isso, viu? A pena bem macia. Ele tá brincando comigo aqui. Ele tá brincando comigo aqui. E aí você vê que a pena é macia, e aí você descobre que tudo tem um porquê na natureza, né? Então a pena é macia justamente para absorver o som, né? Então são caçadoras noturnas, né? A grande maioria. E eles se alimentam em ambientes que são extremamente silenciosos, né? Então o voo precisa ser, a gente brinca que as corujas são as ninjas, né, das aves de rapina, porque elas ficam ali na tocaia, né? E aí passa um ratinho, passa uma ave, aí ela sai do galho, vai lá, captura, volta pro galho e começa a comer lá. Né? Então tudo tem um porquê, né? Os olhos que são grandes para captar mais o máximo de quantidade de luz, né, possível. Então tudo isso aí é curiosidade animal. E você vê que nem a espécie do snow, né, as suindaras, elas têm uma característica interessantíssima,
Que é essa carinha, né, que o pessoal fala que é da maçã cortada, né? Parece uma maçãzinha cortada. Maçã. Na verdade, isso aqui é uma estrutura de penas que funciona como uma parabólica para captar o som. Porque a coruja, ela tanto enxerga muito bem como ela escuta muito bem. Então, qualquer ruído, qualquer coisinha, um barulhinho ali, ó, ele batendo no mouse ali ele escuta, ele sabe, ele já mais ou menos localiza, ele já vai perceber. É presa, é predador, é seguro, não é seguro. Então, assim, ele consegue ter... Inclusive, até já foi feito alguns trabalhos, pesquisas, de você soltar um camundongozinho numa sala totalmente escura e uma suindara conseguir capturar num breu total. Porque ela se localiza também pelo som. Tudo tem um porquê, né? Do formato, Nossa, é muito interessante, né? É muito... E que nem a voz, que nem você falou, tô fazendo carinho aqui, não sei o quê. Porque ele sabe qual é a sua voz. Agora, se eu for pôr minha mão aí, ele vem... Não, ele vai fazer a mesma forma, né? Ele vai dar uma bicadinha, né? Ele usa o bico pra sentir também, né? Texturas e tal. Então, isso aqui não foi nada, não tá machucando, ele não tá fazendo pra doer, né? Sim, é um brincando, né? Um carinho, isso, né? E aí, não dói mesmo, tá? Então, ele é bem acostumado, ó, tá quase dormindo aqui, ó, quando que bonitinho. Esse é o diferencial das nossas aves. São aves voltadas para a educação ambiental e são aves que são acostumadas com o manuseio humano. Entendi. Então, assim, você pode passar a mão no Sansão que ele não vai... É premeditado o que pode acontecer. Então, a partir daí, nós falamos, ó, não coloca a mão porque, de repente, ele pode dar uma estranhada. Ou não, ele tá super relaxado, a gente consegue perceber que pode ser feito qualquer tipo de manuseio com ele. Vamos supor, uma escola quer ir visitar, ver o trabalho de vocês, tem como essa escola, ou uma excursão, ou levar os filhos, quero presentear meus sobrinhos, visitando, vendo o trabalho de vocês, podendo tocar nas aves. Isso é uma coisa que a gente vem lutando desde do início, né? Desde 2014, que é montarmos uma sede, né? A gente brinca assim, um campo de treinamento da Turma do Gavião, local que a gente possa ficar fixo ali para fazer os voos, né? Porque muita gente mesmo pergunta, né? Como é que eu faço para visitar? Infelizmente, as aves ficam um pouco na minha casa e um pouco na casa do Antônio, né? Então, a gente não tem um local fixo. A gente está batalhando para isso, né? Então, a gente está sempre buscando parcerias, buscando patrocinadores. Então, você aí que vislumbra, que gosta da natureza, vislumbra uma oportunidade aí de negócio, né? A gente pode... tá conversando aí e de repente adotar a gente. Mas é mesmo. Eu como um pouquinho, gente. Pode adotar. De preferência tem restaurante, banheiro. Né, um local para a gente construir os recintos das aves certinho. Que né? legal. Que aí elas acabam se acostumando mais, né, com o ambiente lá de voo. Porque nós vamos até uma escola, enquanto isso daí não acontece. Nós vamos sim em escolas, em faculdades, né? Nós damos cursos, palestras, né? Sempre que nos convidam, né? E às vezes, quando o ambiente é propício, a gente consegue fazer até um voo, né? Quando é seguro para as aves. Entendi. Né? Porque elas são muito metódicas, né? Como elas são animais predadores, elas não podem correr o risco de se machucar. Porque um bicho desse se machucando, né? Automaticamente, assim, se fosse um bicho selvagem, era morte. Né? Machucando uma asa, machucando ali, uma asa que enrosca numa linha de pipa, né? Então nós estamos agora treinando num local público e lá assim, tem uma problemática gigantesca porque assim, mas é o melhor que, inclusive agradecer a Heloísa, que foi a Heloísa que falou, tem um espaço legal lá que está sem aproveitar, né? Que vocês podem estar voando, e é lá onde a gente exercita mesmo, né? Faz a águia voar no descampado, né? Os gaviões, bem arborizados, os gaviões conseguem voar entre os galhos das árvores e tudo mais, né? Cada um com seu estilo de voo, mas ali é complicado porque às vezes tem épocas do ano que tem infestações de pernilongos, né? Então, ele fala assim, você vai lá, quer ir lá ver? Beleza. Leva um repelente, porque o negócio pega lá, entendeu? Caramba! Lá às vezes está treinando, lá em Utinga, né? Tá treinando, às vezes aparece cavalo,
parece vaca, assim, mas assim, não é uma vaca, assim, é logo um rebanho inteiro. Né? Hoje eu passei pela Avenida do Estado, tinha uma vaca lá no meio lá de Utinga, lá, né? Isso quando não tem excursão. Isso quando não tem excursão de usuários de entorpecentes. De entorpecentes também. É a nossa realidade, tá? E aí a gente é obrigado a convidar os caras. Vocês não querem ver? Não, tio, fica aí de boa. Meu irmão, tô de boa. Deixa a gente aqui.